Mais uma vez a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos numa noite na presença do Senhor, na casa do Senhor, casa de oração. Cremos na vitória para a glória de Deus Pai. Amém. E glorificamos a Deus pela oportunidade de levar a palavra, pela oportunidade de estar anunciando essa verdade que realmente confronta, que realmente nos põe num caminho digno, num caminho justo, num caminho aceitável. Uma palavra que transforma ações, que transforma pensamentos, falas e obras. Uma palavra que faz as pessoas que lhes dão crédito a nascer de novo, da água e do Espírito, cheios da presença do Senhor. Amém? Amém. Glorificamos a Deus e cremos na vitória para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra e quero eu compartilhar. Está no livro de Lucas, Novo Testamento, o livro do doutor Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Essa é uma das palavras mais recitadas na Bíblia. É uma das palavras mais pregadas, anunciadas, usadas principalmente em culto ao ar livre, em culto de jovens, usada em praças públicas, usadas em locais abertos. É uma das palavras mais conhecidas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma das parábolas que tanto nos impacta, que tanto muda a vida do homem. Amém? O tema da leitura, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Amém? Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Aos que nos acompanham, em nome de Jesus, abra o coração. Peça a graça do Espírito Santo para tocar. Peça a graça do Espírito Santo para trabalhar. É o Espírito Santo que tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos esse poder. Esse poder pertence a Deus. Amém? Amém. Versículo 11 de Lucas capítulo 15 diz: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel em sua mão e sandálias em seus pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca me destes, nunca transgredi os teus mandamentos,
e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado, glorificado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. E para que Jesus, sempre sábio em palavras, Verdade. e para que Jesus Cristo, sempre sábio a expressar o que se passava na mente e no coração, não só nos dias em que lançava-lhe as palavras, mas futuramente, nós vemos que as palavras continuam vivas, fiéis, verdadeiras, atuais. É verdade. Sabe que hoje saímos aqui da Zona Norte de São Paulo, fomos para aqui do Jaçanã e fomos para lá da Vila Mariana, se eu não me engano, é Zona Sul. Fui levar um casal de pastores, amigo meu, ao hospital. Fui servir de motorista para o carro, ajudando eles, porque o caminho era longo, eles não conheciam. E quando eu estava esperando eles no hospital, do lado de fora, eu vi uma cena que me marcou, que me doeu tanto, e eu nem comentei. Mas foi justamente esse tópico que me fez lembrar dessa palavra. Foi justamente o que eu vi que doeu o meu coração e que me fez reviver essa parábola. Eu vi um rapaz mais novo do que eu, não estava mal vestido, ele estava trajando uma calça jeans, uma camisa polo, estava com um sapato nos pés. E estava um tempo de manhãzinha, bem de manhãzinha, garoando e meio frio. E aquela garoa deixou de ser uma garoa fina e passou a ser uma garoa grossa, quase chuva. E aquele rapaz de repente parou em um monte de caixa ao lado de um restaurante, na calçada, juntou embaixo dos braços algumas daquelas caixas, seguiu à frente na calçada, abriu uma caixa pequena, esticou ela no chão, deitou naquela caixa de papelão aberta, naquela folha de papelão aberta, e abriu mais duas caixas, colocou uma na sua cabeça e uma no seu quadril. As costas ficaram de fora, as pernas ficaram de fora, os pés, e a chuva engrossou e ele estava de todo com mau jeito, tentando se acertar até pegar no sono. Eu vi um ser humano ali, eu vi uma alma ali, eu vi uma pessoa que teve tanto valor e que tem tanto valor aos céus como a minha alma tem, como a tua alma tem. Cortou o meu coração e pensei em me aproximar, mas ele estava num sono tão profundo. O rapaz do restaurante cessou a garoa, cessou a chuva, abriu um tempo, ele pegou a mangueira e foi lavar o quintal, foi lavar a frente do restaurante e foi lavar o calçado onde ele estava. Por pouco não o molhava, mas a gente via que as águas respingavam com força em cima dele. E ele não acordou. Eu olhei e falei: Senhor, aonde foi parar o valor humano? E veio ao meu coração, eu sei que o Espírito Santo colocou ao meu coração, que é uma alma que talvez esteja afastada dos caminhos do Senhor. É uma alma que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, que talvez um dia no passado estava acolhido na casa, estava acolhido na presença, estava com intimidade em oração, estava numa vida diferente, mas talvez iludido, ou talvez envolvido, ou mal aconselhado, ou talvez não querendo mesmo andar nos valores e no regimento dos que estavam ao seu lado, querendo levar uma vida independente, por erros humanos, parou numa situação daquela. Talvez vícios, não sabemos o motivo, a dor, o sofrimento que levou aquele homem a estar naquela situação. Mas eu fico pensando que essa parábola que lemos aqui do filho pródigo, talvez seja uma parábola, uma história
um conto mais real do que nós possamos entender. Verdade. Nós vemos aqui um pai que tem 2 filhos, e esses 2 filhos estavam insatisfeitos e perdidos. Um estava insatisfeito dentro da casa do pai, estava insatisfeito e enganosamente se iludido com o mundo. O outro estava insatisfeito dentro da casa, ao lado do pai, sem reconhecimento do valor e do amor do seu pai. 2 perdidos, 2 iludidos, 2 frustrados. Nós sabemos que algumas das vezes o mundo nos mostra uma fantasia, o mundo nos mostra um desejo, o mundo nos mostra um prazer que é ilusório. Às vezes nós vemos que quando temos muitas condições, muito dinheiro e alcançamos o mérito e a honra de tudo que sonhamos a vida inteira, quando chegamos no ápice, no auge das conquistas do mundo, vemos que tudo é uma ilusão. E vivemos uma vida de frustração também. Vivemos uma vida de dependências e vivemos uma vida de medo. Aquele filho, o filho mais novo, o filho talvez mais inocente, o filho mais sonhador, chega ao pai não querendo viver embaixo da responsabilidade do pai, embaixo das doutrinas e dos mandamentos do pai, embaixo do regimento do pai, embaixo da rotina daquela casa. Nós não sabemos qual foi o motivo, mas podemos entender que teria sim uma influência maligna e demoníaca. Jesus não lançaria uma parábola, uma história, sem que nos tivesse algo a nos ensinar, sem que nos tivesse algo a nos dar como lição de vida. É o Senhor que tenta nos mostrar que muitas das vezes a ação espiritual, a ação demoníaca e maligna, e o papel de roubar, matar e destruir, é uma coisa real que está acontecendo e destruindo muitas famílias nos dias atuais. Quantas pessoas, por orgulho ou porque não querem seguir regras ou normas ou valores dos pais, se dissipam a ponto de se afastar. Falar assim: eu vou levar a vida do jeito que eu quero, eu vou andar do jeito que eu acho que é certo, eu não preciso de um aconselhamento, eu não preciso de nenhum tipo de auxílio, de nenhum tipo de orientação. Eu mando em minha vida, eu sei o que faço. Sabemos que a maioria dos jovens, a maioria dos adolescentes, a maioria dos que começam a galgar nessa vida, às vezes por orgulho, por uma fase que falamos, é uma adolescência, é uma fase que é difícil de entender e acompanhar, mas às vezes nós vemos que essa fase, ela não é só uma fase, ela pode ser um ponto crucial de direcionar o futuro para um caminho bom, um caminho aplausível pelo Senhor, um caminho apoiado pelo Senhor, um caminho dirigido pelo Senhor, ou um caminho destrutivo, seguindo os seus valores, os seus preceitos, o seu próprio coração, procurando os seus deleites e as suas concupiscências carnais. As pessoas acabam se desligando do caminho da verdade e andando em trevas. Esse filho mais novo chega ao pai e fala: pai, mesmo sem direito, mesmo sem nenhum tipo de ação que apoiasse aquela petição, porque herança é dada a um filho depois que os pais morrem. Mas o pai estava vivo, não tinha razão. O pai poderia falar: não, que história é essa? Você não tem direito, eu estou vivo, o que tem aqui é meu. Quem manda na minha fazenda sou eu, quem manda nas minhas terras sou eu, quem manda nessa casa sou eu. Você é meu filho, tem que se submeter a isso. Sabe, o pai poderia ter agido de uma forma diferente, porque aquele filho mais novo não teria nenhum tipo de mérito, nada que o apoiasse ele pedir parte da herança. Mas tão iludido, tão focado em viver os seus valores e seus prazeres, ele rompe esse tabu e chega ao pai e fala: pai, dê para mim parte da fazenda que me pertence. O pai, sem questionar, reparte em 2. A Bíblia fala aqui no versículo 12 que ele repartiu a fazenda. Olha só: e o mais moço deles disse ao pai: pai,
dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O eles está no plural. O valor da fazenda foi dividido em dois. Os filhos tinham o mesmo valor. Ele não pensou em si, ele não se incomodou com o valor, ele não queria saber de méritos e créditos. Ele não tacou na cara do filho: isso daqui eu conquistei, eu que suei para ter. É eu que padeci a vida inteira para criar vocês, para acumular um bem que deixasse para vocês, para garantir o futuro de vocês. O pai não contextualizou nada, simplesmente cedeu e deu aquela quantia em dinheiro absurda, aquele valor enorme. E a Bíblia fala que em pouco tempo, não demorou muito tempo. Repara que o valor, o dinheiro, aquela quantia, ela cresceu em seus pensamentos. O menino com posse daquele dinheiro todo, ele colocou em primeiro lugar não o que o pai lhe ensinara como os bons frutos, mas ele colocou em primeiro lugar o que ele poderia conquistar de frutos com aquele valor, com aquele dinheiro, com aqueles bens. Repara que às vezes o diabo faz isso. Ele coloca o que você pode conquistar, comprar, usufruir e viver lá fora, e bota em pauta, em dúvida ou em segundo plano o que Deus te oferece como bons valores e bons créditos aqui na casa do Senhor. Às vezes estamos vivendo o melhor na casa do Senhor, estamos vivendo o melhor tempo, a melhor fase, os momentos íntimos, as bênçãos do Senhor, nós estamos vivendo os milagres do Senhor, nós estamos caminhando para o céu, e não temos valor nisso. Achamos que estamos enfraquecidos, que não estamos enquadrados, que não estamos merecedores, que não vamos crescer como queremos, que não vamos alcançar as nossas metas dentro da igreja, e começamos a olhar lá fora valores diferentes, valores opostos, valores que levam a satisfação e prazeres e deleites dessa vida. Meu Deus! E o diabo influencia isso, o diabo manipula a mente de muitos. A principal ação foi o dinheiro, aquilo entrou no coração dele, e o próprio Jesus disse: não existe, não tem como o homem servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou ao mamon. Repara que o dinheiro, ele foi classificado como um senhor, como um dono, como um proprietário, daquele que se vicia, daquele que se entrega, daquele que coloca o coração em primeiro lugar ao dinheiro. A avareza pode dominar o coração do homem, a ganância pode dominar o coração do homem. Tudo isso leva ao pecado do orgulho, que induz o homem à destruição. Foi o que aconteceu com esse menino mais novo, pegando aquela grande quantia, parte da sua fazenda. Não deveria ser pouco, deveria ser muito. A Bíblia fala que ele junta tudo o que tem, os seus bens, e parte daquela fazenda, sai daquela fazenda, como um filho rebelde, como um filho cheio de sonhos, não quis dar crédito aos valores do pai, e quis andar conforme os seus próprios preceitos. Meu Deus! Ele entra no mundo. Eu imagino que ele deve ter começado com muitos sonhos, deve ter tido apoio de muita gente. Eu imagino que ele deve ter galgado muitas conquistas. Eu não sou teólogo, eu nunca fiz teologia, já expressei isso em outros vídeos, mas eu estava estudando e pegando o comparativo dos grandes estudiosos, dos grandes teólogos, e descobri que o período que esse filho mais novo ficou afastado da casa do pai foi em torno de 15 anos. Meu Deus! Foi em torno de 15 anos da sua vida, vivendo daquele valor. Mas repara, quando você tem uma instrução maligna e demoníaca, parece que é como você investir num saco furado. É como você pôr a sua receita num bolso que está furado. Você perde e não sabe por onde foi. É verdade. Aquele homem, ele viveu uma vida distorcida. Ele viveu uma vida cheia de irresponsabilidades, de insensatez. A insensatez dele foi de tal crédito, tal nome, que ele conquistou amigos. Ele deve ter conquistado muitos bens. Talvez ele pensou em formular alguma empresa, algum comércio, andar com suas próprias pernas. Talvez no seu íntimo, querendo com orgulho, falou assim: eu vou ser melhor que o meu pai, eu vou crescer mais que o meu pai, eu vou ter mais dinheiro que o meu pai, ou vou mostrar ao meu irmão mais velho que eu sou melhor do que ele. Verdade.
Eu não sei, nós podemos parafrasear, nós podemos analisar um contexto no todo. Ninguém dissipa grandes quantias de valor tendo no coração os bens dessa terra, os prazeres dessa terra, se não tiver a influência de demônios, a influência do mal, a influência que o demônio tem em satisfazer os seus prazeres carnais. E isso tudo leva dinheiro, isso tudo consome dinheiro, isso tudo destrói o dinheiro. Jesus. Os anos se passam, Meu Deus. os investimentos talvez se frustram, talvez se percam. No mínimo, o devorador começou a atuar. Verdade. Demônios que destroem, e a pessoa não consegue entender como perdeu tanto. Mas os anos se passam e aquele homem, ele começa a viver uma vida de normalidade. Eita. Ele começa a entender que aquele dinheiro não era tudo. Olha aí. Ele tinha talvez necessidades que o dinheiro não cobrisse. E a principal das necessidades foi a exclusão, o isolamento daqueles que no começo gastavam dinheiro junto com ele. Deus. Que no começo eles sofriam dos prazeres com ele. Olha aí. E assim, a gente pode entender que a ilusão desse mundo, ela destrói a vida dos que estão fanáticos em conquistar, fanáticos em crescer, fanáticos em evoluir. O principal método do diabo é mostrar que os valores dessa terra são muito maiores e melhores do que Deus tem reservado para a vida do homem. E isso é uma mentira. Satanás é o pai da mentira. João 8,44 nos expressa que ele verdadeiramente sabe manipular e induzir o homem ao pecado através da mentira. Olha aí. Meu Deus. Nós vemos que todas as vezes que o homem se volta aos valores desse mundo, ele acaba se tornando amigo do mundo. Ele se volta aos valores desse mundo, ele acaba esquecendo os valores do Pai. Fica no contrapeso os valores de Deus e os valores do mundo. Mas a Bíblia fala que por mais que o coração dele esteja dividido, por mais que o coração dele esteja ainda pensativo nos valores da casa do Pai, se ele está envolvido com o mundo, com a amizade com o mundo, a Bíblia fala que ele se torna inimigo de Deus. Meu Deus. Aquele que vive com amizade com o mundo e achando que está bem com o Pai, está se enganando. Verdade. Aquele que ama o mundo e ama os seus valores e tem todo esse tipo de embaraço com o mundo e com o pecado, esquece, ele não está sendo vívido, aprovado e alegrando o Espírito de Deus, a presença do Todo-Poderoso Deus. Meu Deus. Entenda, Aleluia. o pecado separa o homem de Deus, o pecado isola o homem de Deus. E o papel do diabo é isso, é levar o homem a pecar. Aquele homem, aquele rapaz que com o passar dos anos via tudo que ele tinha nas mãos, todo o suor e todo o valor do pai e da família, ao conquistar na fazenda, no dia a dia, na lavoura, ele viu todos aqueles valores se perdendo. Eita, Jesus. Teve uma hora que a situação apertou. Olha aí. Coincidentemente, a Bíblia fala que sobre aquela terra sobreveio uma grande fome. Meu Deus. Eu fico imaginando, será que foi coincidência? Ou será que foi as mãos do Senhor para resgatar o filho pródigo? Jesus. Porque enquanto o homem está com seus valores, com seus recursos, enquanto o homem está vivendo o ápice do seu dinheiro, o ápice dos seus bens, o ápice do acúmulo das suas conquistas, ele não dá crédito a Deus. Mas quando a decadência bate, quando as dores chegam, quando a necessidade acontece, ele para analisar e volta a entender o quão preciosa era a casa do Pai, Verdade, meu Deus. o quão precioso eram os conselhos do Pai, o quão precioso era o aconchego, o caminho direcionado pelo Pai, a segurança que o Pai lhe dava, a paz que o Pai lhe dava. Aleluia. Ele, talvez, vivendo aquela vida dissoluta e vendo que tinha perdido, talvez ele caiu em cena e falou: meu Deus, a minha ilusão está passando, agora a realidade está acontecendo. Porque a fome chegava naquela terra. E operando Deus, a Bíblia fala que quem pode impedir era o comando do Senhor. Essa parábola não foi contada por outro. É verdade. Essa parábola foi contada pelo próprio Cristo, Glória a Deus. o Criador do mundo. Aquele que chamou o mundo à existência, aquele que formou o homem com as suas próprias mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O comando da natureza está nas suas mãos, o comando da humanidade está nas suas mãos. É verdade. Coincidentemente, a fome chega naquele lugar.
coincidentemente a necessidade chega naquele lugar. Nós sabemos que aquele homem começa a padecer. Aquele homem começa a sentir as necessidades que não sentiam quando estava abrigado na casa do Senhor, na casa do Deus vivo. Enquanto o dinheiro reinava em seu bolso, enquanto os seus sonhos e conquistas aconteciam, ele não lembrava. Mas a dor chegou. O homem se tornou isolado, perdeu os amigos, perdeu o apoio, perdeu os abraços, perdeu os sorrisos. A necessidade começa a lapidar aquele homem. Eu costumo dizer que nada mais é tão forte, nada mais é tão concreto para trazer humildade para o homem, senão a fome. É verdade. O homem pode ter tudo que ele conquistar e tiver, mas quando ele começa a perder, e chegar a um padrão de passar fome, de não ter o que comer, da barriga roncar, ele não ter recurso, não ter nada para lhe satisfazer, ele começa a entender que o homem em si é pó. É verdade. O homem em si, como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é o pó da terra. Eita Deus. Do pó viestes, ao pó te tornarás. É verdade. Entenda. Ele se desespera. Acabou o dinheiro. Perdeu o apoio, perdeu os amigos, perdeu o sorriso. Ele começa a procurar um emprego. Meu Deus. Ele trabalhava com o pai e tinha tudo o que precisava. Verdade. Anos se passaram. Mais de uma década, quase uma década e meia. Eu imagino que a aparência dele já não era mais com roupas luxuosas. Verdade. Eu imagino que o que ele comia nos restaurantes ou em sua casa não era mais luxuoso. Não era mais requintado, não era o mais gostoso. Não era o mais caro. Eu imagino que os amigos que o rodeavam hoje desprezam. Todos perderam o contato. Olha aí. Eu imagino que em suas necessidades ele não tinha com quem se abrir. Ele não tinha com quem se aconselhar. É verdade. A solidão destrói. Quando você tem o que você tem ao bolso, você é reconhecido pelo que tem no bolso. Mas se você não tem nada no bolso, você não é nada perante a sociedade. Meu Deus. Essa é a verdade. É verdade. Quantas pessoas conhecemos? Quantas pessoas convivem conosco? Quantas pessoas nós sabemos que no passado trabalhava, era um homem honrado, era uma mulher honrada, dignos, vivia numa vida com um padrão social aceitável. É Deus. E hoje envolvido pelos prazeres, como a droga, como o álcool. Perderam famílias, relacionamentos, dinheiro, emprego. Estão hoje vivendo de pegar reciclagem nos lixos. Meu Deus. Ou procurar o que comer para tentar sobreviver. Virando moradores de ruas. Nós vemos que o perfil social foi roubado, a sua identidade social foi roubada. Verdade, Deus. Aquele homem talvez chegou nesse perfil, aquele filho mais novo daquele fazendeiro, que tinha aí uma perspectiva concreta de ser feliz na casa do pai. E talvez ele olha para si e fala: não posso mais depender do dinheiro do meu pai que acabou. Eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso andar com as minhas pernas. A minha ilusão se foi, mas agora a realidade é essa. Procura de um lado para outro emprego. A necessidade bate. Não há quem ajude. Ninguém lhe dá nada. A Bíblia fala que todos lhe fecham as portas. Meu Deus. E ele se humilha a ponto de chegar em um criador de porcos. Olha aí. E isso era uma ofensa para os judeus. A criação de porcos era um animal imundo para os judeus. Verdade. Agora imagina cuidar. Meu Deus. Era uma humilhação drástica. Deus, Jesus. Mas a Bíblia fala que ele se submete. Olha A aí. fome lhe leva a isso. A humilhação, a necessidade lhe leva a isso. Ele perde os valores e os bons conceitos. E quando ele estava cuidando dos porcos, com o passar do tempo, eu imagino que a sua fala, as suas vestes, a sua fisionomia, o teu ser mudou completamente. Verdade. Meu E Deus. já não tem mais aqueles cuidados que tinha na casa do pai. Hoje a sua história é outra. A
tua apresentação é outra, as tuas falas são outras. Os seus costumes mudam com 15 anos na rua, mudam. A Bíblia fala que de repente, ele olhando os porcos comerem. Meu Deus. Eu imagino o odor. O local que se cria porcos, aqui no Brasil pelo menos, se chama de chiqueiro. Eu imagino o odor que é. Você está cuidando, criando, dando de comer, constantemente com a responsabilidade de cuidar dos porcos. Como ele estava vivendo uma vida de humilhação. E ao dar comida aos porcos, a Bíblia fala que ao alimentar os porcos, passa pela cabeça dele. A fome era tão grande que passa no subconsciente dele. O desejo de comer o que os porcos comiam. O desejo de se alimentar como os porcos se alimentavam. De encher o seu estômago. Repara que nem o prazer de alimentação era. A Bíblia fala que ele passou em sua mente o desejo de encher o seu estômago com que os porcos comiam. Meu Deus. Jesus. Aquele fundo do poço faz ele analisar. Aquele fundo do poço, aquela humilhação extrema, faz ele refletir, cair em si e falar: mas o meu pai continua sendo um homem digno, reto. E na casa do meu pai, na fazenda do meu pai, no padrão de vida do meu pai, até os trabalhadores do meu pai. Algumas traduções bíblicas dizem os jornaleiros do meu pai, que significa trabalhadores diários, que cobravam uma diária para trabalhar. Não eram funcionários fixos, eram diaristas que estavam trabalhando ali, recebendo no fim do dia o salário. Ele fala: até os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão em suas mesas, em suas casas, cuidando das suas famílias. Até os trabalhadores do meu pai são muito mais dignos do que eu. Eu imagino que ele deve ter lembrado do padrão de vida que tinha. Eu imagino quantas vezes ele deve ter comparado o padrão de vida que ele tinha, o que ele se vestia, com o que ele se comia, a casa que ele morava, olhando para os trabalhadores e vendo que eles eram muito mais humildes. Eu imagino que talvez ele poderia ter um coração mais orgulhoso. Mas quando ele cai em si e fala: hoje eu padeço de fome. Meu Deus. Se nós formos levar para o mundo espiritual, Meu Deus. se nós formos comparar com o mundo espiritual, Verdade. eu sei que tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão desviadas, decidiram seguir outras religiões, e outros simplesmente estão afastados, desistiram, pararam no meio do caminho. Não tem mais força para estar indo para a casa do Senhor, não tem mais força para se relacionar com o Senhor, não consegue mais ter compromisso em estar na igreja, não consegue mais receber aconselhamento, estar debaixo de uma cobertura pastoral, não consegue mais ter relacionamento diário e constante com os louvores, com a consagração, com a oração, com a vida no altar, não consegue mais levar uma vida santa. Eu sei que os que estão nos ouvindo, os que estão nos acompanhando, que estão vivendo uma vida de fragilidade espiritual, lembre-se, o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Ele é poderoso para mudar a tua história. Uma só palavra, uma só ação, ele muda o quadro, ele muda o contexto. A sua fome espiritual não pode continuar. Oh, Jesus. Achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verdade, meu Deus. Haverá dias que a terra padecerá de fome e de sede, não de fome de comida ou sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. O arrebatamento está para acontecer. Tudo que é divino sobre a face da terra vai subir. A essência e o poder da palavra de Deus vai perder a eficácia. O Espírito Santo, que é o nosso único intercessor, que é aquele que mora em nossos corações, que é aquele que guia os nossos passos, que é o nosso ajudador, é Ele que nos compreende, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece. Ele também vai subir no arrebatamento. Verdade, meu Deus. Aleluia.
vai ficar muito mais difícil. papai. As trevas vão dominar, o anticristo vai tomar o governo dessa terra. Meu Deus. A perseguição àqueles que se dizem cristãos vai se tornar muito maior, muito mais complicada. As pessoas vão ter que virar mártires, vão ter que dar a sua vida para entrar nos céus. E muitos não vão aguentar, muitos vão desistir, estão trocando Jesus pelos prazeres carnais. Imagina você ter um risco de vida para não negar a Cristo. Papai. A salvação vai ser pouquíssima. Meu Deus. O momento é hoje. O momento é agora de você cair em si. O momento é agora de você fazer essa autoanálise, essa reflexão, olhar para si e falar até onde ou até quando eu vou sobreviver e resistir sem estar abrigado na casa do Pai. Deus. Oh. A Bíblia fala que ele reconheceu. Ele falando consigo, imagino que ele olha para si mesmo e fala: pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai, nem digno de ser chamado filho sou, quero ser só um empregado. Me dá a oportunidade de ganhar o pão, me dá a oportunidade de sobreviver com dignidade, sendo um dos seus trabalhadores. Aquilo que almejou no coração dele, o reconhecer da humildade, de voltar para a casa do Pai. Chega das luxúrias do mundo, chega das ilusões do mundo, chega da ostentação do mundo, chega das conquistas do mundo. Tudo isso vai ficar aqui. A nossa vida, ela se acaba, e quando ela se acaba, amigos vão te levar até a sepultura, as suas riquezas vão ficar, nada que você conquistou vai descer com você para as covas, para o enterro. É verdade. O ser humano julga-se ser maior ou melhor papai. pelo dinheiro, pelos bens, pela casa, pelo carro, pelo estudo, pela cultura, pelos diplomas, por tudo que conseguiu evoluir e com tudo que conseguiu praticar e ver. Mas nada disso tem valor se o homem, após a morte, ter a eternidade isolada de Deus, lançada no lago de fogo e enxofre, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, a segunda morte. Um local preparado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para o homem. Deus não tem prazer em lançar o homem no lago de fogo e enxofre. É o homem que decide se afastar de Deus pelo pecado, é o homem que decide negar o perdão de Deus, é o homem que decide negar a graça de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é para minha alma, é para a tua alma, foi para nos unir a Deus. Meu Deus, é verdade. Ele caiu em si e decide voltar para a casa do Pai. Ele caiu em si e decide se aconselhar novamente com o Pai, decide se humilhar para falar com o Pai. Glória a Deus. A Bíblia fala que de longe, antes que ele chegue, o seu Pai o vê. Oh, Jesus. Repara que o Pai, em momento nenhum, nesses 15 anos que ele ficou no mundo, vivendo uma vida de responsabilidades, o Pai em momento nenhum pensou em buscá-lo. O Pai em momento nenhum se desfez da sua casa, se desfez dos seus hábitos e valores para correr atrás de um. É verdade. Sabe que esse contexto nos mostra uma verdade muito grande. A Bíblia fala que o Pai, vendo ele de longe, não pensou em tacar na cara dele nada do que aconteceu. Olha aí. Nada do que o Pai perdeu, nada do que o Pai investiu. Educação, carinho, valores, bem, calça, comida, bebida. Nada do que o Pai investiu nele, ele decidiu tacar na cara. Você perdeu o que eu conquistei para te dar. O Pai não pensou em tacar na cara dele nada. A alegria do Pai foi a íntima compaixão que encheu o coração do Pai. Glória a Deus. Ele abraça o filho correndo na beira do caminho, ele se alcança, junta, abraça, o agarra. A Bíblia fala que foi uma forma tão bonita, tão expressiva, que Jesus narra essa história, que diz que o Pai lança-se ao pescoço do filho e começa a beijar. Aleluia. Olha a alegria de Deus ao ter um que se arrependa dos seus maus feitos e torna para o caminho da verdade, o caminho da luz, volta para os caminhos do Pai. Verdade. Aleluia. Ele declara: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Olha aí. Não sou digno de ser chamado teu filho. Meu Deus. Trata-me como um dos seus trabalhadores. A resposta do Pai não foi esse perfil, não foi nesse nível. A Bíblia fala
repara que o pai chama os seus servos e manda trazer roupas novas, manda ele cuidar do filho, Aleluia. manda ele pôr anel de dedo, sandálias nos pés. Eita, Jesus. Cuida. Pega um bezerro cevado. Eu imagino que foi o melhor que ele tinha. Glória a Deus. Eu imagino que ele preparou um banquete com toda a alegria que ele tinha. Verdade. Mas o que ele ressalta, oh glória, Aleluia. o que ele ressalta nos mostra algumas verdades. O versículo 24 do capítulo 15 mostra o que ele ressalta. O 23 fala que ele faz um grande banquete. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos. E o versículo 24 mostra uma realidade espiritual. Entenda. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi-se achado. E começaram a alegrar-se. Oh, Deus fiel. O Aleluia. capítulo 15 de Lucas mostra-nos mais duas histórias que condiz com o que está expressando no versículo 24. A primeira história fala sobre 100 ovelhas. Uma se perde, as 99 ficam, e o pastor vai em busca daquela que se perdeu. E a Bíblia fala, quando ele encontra, ele expressa ao versículo 7 do capítulo 15, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justas que não necessitam de arrependimento. Repara que ele faz uma comparação de uma ovelha que se perdeu e se arrependeu de ter seguido o caminho oposto das 99. Ele se perdeu involuntariamente, a ovelha, e o pastor foi e recolheu. Repara que o pai não foi buscar o filho pródigo, mas o pastor foi buscar a filha que se perdeu involuntariamente. É verdade. A outra história diz que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma, e ela vasculha, varre, acende as luzes, faz, acontece, e acha aquela moeda, acha aquela dracma, chama os seus vizinhos e parentes e se alegra. E o versículo 10 mostra o mesmo contexto. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Repara que o mesmo contexto. Aleluia. Repara que o contexto da ovelha perdida ou da dracma perdida mostra arrependimento. Deus. O versículo 24 fala de um filho que estava morto. A ovelha, sem estar acompanhada com o pastor no campo, ela morre. Os lobos a matam. Ela compara o filho pródigo com a ovelha perdida. Estava morta, mas reviveu. O pastor a achou, trouxe novamente para o caminho da vida. Aleluia. E ele fala, e o meu filho, olha o versículo 24, tinha se perdido e foi-se achado. O valor da dracma. Aleluia. Ela perdeu a dracma não morreu, era uma moeda, mas ela perdeu algo de muito valor. E ela achou, o seu filho estava perdido. Glória a Deus. Um homem perdido em trevas, ele não sabe o caminho adequado. É verdade. Ele é guiado por qualquer voz, por qualquer som. Meu Deus. Espiritualmente ele está tateando, não tem visão, está fechada a sua visão. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh Deus. Repara que o que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Aleluia. E isso resume as falas do filho. Quais eram as falas? Quais eram as falas? Pequei contra o céu e contra ti. Deus. Arrependimento. Aleluia. O arrependimento do pecado faz o coração do homem ter um coração quebrantado. E a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Verdade, meu Deus. Aleluia. O filho mais velho, Obrigado, o filho mais velho, vendo a alegria, vendo as festas, as danças, ele não se enquadra, ele não aceita, ele se revolta, não quer nem participar. O pai vai falar com ele: Eita. filho, entra, teu filho, festa, vamos comemorar, teu irmão, vamos comemorar, vamos comer, vamos beber. Ele está aqui na casa do pai:
O Senhor, a vida inteira, tratei com os seus mandamentos, sem desrespeitar um só. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Ele não queria não uma coisa boa, ele queria um cabritinho qualquer. Oh, meu Deus. Para que eu comemorasse com os meus amigos. Olha aí. Agora esse que gastou orgulho, inveja, estava na casa do Pai, com todos os valores, com todo o apoio, com todo o carinho, com toda a boa conduta, com todo o auxílio do Pai, e estava perdido dentro da casa. Meu Pai. Pessoas que estão vivendo uma vida perdida dentro da casa do Pai, com inveja, perdida dentro da casa do Pai, sem reconhecer os valores e o amor do Pai. É verdade. O Pai olha para ele e fala assim: filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas ele não, estava perdido, ele estava morto. Tem mais do que justo de nós celebrarmos. Verdade. Algumas lições tem que deixar claro. Eita, Jesus. As mágoas e as dores acarretam amargura no coração. Verdade. E muitas das vezes as pessoas que convivem com outros dentro da igreja, mas têm inveja, raiva, tem algum sentimento contrário, causa no coração uma amargura. E a Bíblia nos ensina que quando essa amargura cresce e ela ganha raiz no coração, se aprofunda no coração, isola o homem da graça de Deus. Meu Deus. E a graça é a salvação. É É um favor que não merecemos, cremos por fé na graça para que possamos ser salvos. Se o homem perde a graça, ele perde a salvação. Está perdido dentro da igreja. Meu Deus. Está perdido dentro da igreja. Ele está aqui na casa do Pai, olha lá, viveu todo o padrão de pecado no mundo, perdeu tudo que tinha, agora você vai acolher com amor. Eita Deus. Lembramos da parábola, dos últimos serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. É o Pai que trata com amor e com carinho, e valoriza aquele que a quem apraz. Ele conhece a mente e o coração do homem. Ele sabe que o íntimo do coração daquele filho houve arrependimento, transformação de conduta. Como aquela ovelha que foi acolhida nos braços do pastor e levado novamente junto aos 99 no aprisco. Eu tenho certeza que ela nunca mais vai querer andar fora do lado do pastor. Esse filho pródigo, ele nunca mais vai pensar em sair do lado do pai. É verdade. Agora esse que está dentro da casa, o filho mais velho, o que mais estava com o pai, o que mais conhecia o irmão, o que mais tinha maturidade, ele se perde dentro da casa. E muitas das vezes os que estão dentro da casa podem se perder também pela eternidade. Meu Pai. Arrependimento. Profetizo na sua vida hoje um coração quebrantado. Aleluia. Profetizo hoje em tua vida um coração perdoador. Profetizo em tua vida hoje um coração sarado, porque o que afasta as pessoas de Deus e estão desviando muitos que estão parados sem ministério é um coração machucado, magoado, entristecido. Mas Jesus Cristo, Ele é a cura, Ele é o bálsamo, Ele é o consolo, Ele é o teu amigo. Não quer te largar, não quer te perder, não quer abrir mão da tua alma, da tua eternidade. O sacrifício na cruz do Calvário vale muito mais do que você pensa. O valor da sua alma vale muito mais. Foi preço de cruz, não foi prata e não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário que lhe dá a esperança da vida e da vida eterna ao lado do Pai. Verdade, meu Deus. Oh, Deus fiel. Glória a Deus. Que você possa refletir na sua eternidade hoje. Aleluia. Que você possa refletir na sua fome espiritual hoje. Que você possa refletir na direção, nos valores que o Pai lhe dava dentro da casa do Senhor. Oh, Deus. E que acima de tudo você possa refletir que o dia do amanhã não lhe pertence. Papai. Em nome de Jesus. Que Cristo lhe alcance. E que o Senhor possa te dar uma vitória e te levantar, dando a glória da segunda casa muito maior que a da primeira. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.